Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e nós estamos dando início à nossa primeira aula prática do curso de hermenêutica. Isso mesmo, nosso curso de hermenêutica que irá te dar técnicas e metodologias para entender não só os textos bíblicos, como também textos históricos, né? Nas aulas anteriores a gente falou um pouco do panorama histórico da hermenêutica, depois falamos um pouco da história da historiografia, né, de como que os historiadores interpretavam a história ao longo do tempo. Falamos de teorias históricas, do marxismo, do método de Ranke, né, o método histórico crítico. Falamos da escola dos análises e muitos outros. E esta vai ser a nossa primeira aula prática. Para essa primeira aula, eu decidi trazer um texto religioso, mas não um texto bíblico. Eu decidi trazer a narrativa bilíngue da criação, que é uma narrativa religiosa muito antiga do povo sumério, de como que o povo sumério enxergava a criação, o que eles acreditavam ser a criação, tá? Essa narrativa bilíngue da criação, ela foi encontrada na biblioteca de Tagalat-Falassar e ela, né, os historiadores, os arqueólogos chegaram à conclusão de que ela é a datação desse texto é aproximadamente ali no ano 1115 ao ano 1077 antes de Cristo, ou seja, 1100 anos antes de Cristo, os sumérios haviam então escrito esse texto que para eles era um texto de como eles enxergavam a criação do mundo. E eu peguei esse texto para a gente fazer uma análise histórica e fazer uma análise interpretativa, colocando várias metodologias e fazendo questionamentos ao texto, porque no próximo texto, né, na próxima aula, a gente vai dar uma lida no próprio texto bíblico de Gênesis e vamos entender um pouco as semelhanças, as diferenças, o que a gente pode tirar de histórico desses textos. Já é importante eu fazer um pequeno disclaimer aqui nessa aula. Esse é um curso de história, de metodologia de história. É claro que vocês podem e devem aplicar essas técnicas na hora de ler um texto bíblico. Contudo, este não é um curso de teologia. Eu não sou teólogo, a minha formação não é em teologia. Portanto, neste curso nós não iremos levar em consideração as questões teológicas, ou seja, as questões religiosas. A gente não vai analisar o texto, os textos que a gente for analisar, tanto os textos bíblicos como outros textos, caso sejam textos religiosos, como é o caso desse, a gente não vai analisar o texto bíblico tentando descobrir se, por exemplo, o dilúvio foi real ou não, ou tentando descobrir se de fato o mar vermelho foi aberto por Deus. Não, essas são questões teológicas, né? Tentar descobrir se Jesus andou de fato sobre as águas ou não. Não é isso que nos interessa aqui. Tá? Essas são questões teológicas que que ficam no campo da fé e que nós não iremos abordar. O que nós iremos abordar são as questões históricas. O que a gente consegue tirar de histórico de um texto, mesmo um texto que não fala exatamente de história, mas que ali nas entrelinhas a gente vai conseguir entender algum fundo histórico daquele texto, certo? Então, feito esse disclaimer, vamos então aqui para a análise deste texto, tá? É um texto bem interessante. Narrativa bilíngue, né, da criação, como eu falei, é um texto sumério, datado ali por volta de 1115 a.C. Vamos então dar uma lida. Eu vou fazer por parágrafos. A gente vai ler um parágrafo, discute, vai lendo. Conforme vai aparecendo as questões, eu vou abordando. Bom, então vamos ler o texto. Quando o céu foi separado da terra, até então tidos solidamente unidos, e que as deusas mães surgiram, quando a terra foi estabelecida e colocada no lugar, quando os deuses estabeleceram o curso do universo e que, para organizar o sistema de irrigação, olha que palavra interessante, eles constituíram o curso do Tigre e do Eufrates, então An, Enil, Nimá e Enki, os deuses maiores, assim como os grandes deuses, o Anuna, tomaram assento em seu alto tablado e conferenciaram. Por enquanto, vamos
pegar esse trecho aqui, vamos analisar esse trecho. Como eu falei para vocês, a nossa ideia aqui não é discutir questões teológicas e sim questões históricas, certo? Bom, quais são as primeiras coisas que a gente pode tirar de um texto desse? O que a gente pode pensar e o que a gente pode discutir? Nós estamos falando de um texto religioso, ou seja, de um texto no qual o povo que escreveu esse texto acredita ser sagrado, um texto sagrado que conta a história da sua religião, da sua fé. Os povos sumérios, né, ou seja, os povos que viveram ali entre os rios Tigre e Eufrates e que formaram várias civilizações naquele período, estamos falando aqui das civilizações de Ur, de Uruk, de Lagash e várias outras civilizações, eles se estabeleceram ali entre os rios Tigre e Eufrates, aproximadamente ali no ano 4000, 5000 a.C. E desenvolveram a escrita, como eu falei nas primeiras aulas, os sumérios são responsáveis pelo primeiro tipo de escrita que temos, que é a escrita cuneiforme. E a partir dessa escrita, eles começam a colocar nos tabletes de argila, eu ia falar papel, mas eles não usavam papel naquele período, eles começam a colocar nos tabletes de argila as suas percepções sobre o mundo, né? Como que eles enxergavam o mundo ao seu redor. Ora, antes da gente começar a analisar trecho por trecho, eu preciso aplicar um pouco daquela metodologia que eu falei para vocês, que é o método histórico crítico. Naquele método a gente tem vários passos: múltipla atestação, a gente tem pluralidade das atestações e a gente tem o panorama histórico, o contexto histórico. A gente não pode pegar esse texto e entender ele sem o contexto histórico. Ora, qual é o contexto histórico, então, dos povos sumérios, né? Quando a gente estuda a historiografia, estuda os grandes autores que pesquisaram sobre os sumérios, a gente entende as seguintes questões. Primeiro, era um povo agrícola, né? Nós estamos falando ali do período onde nós temos o desenvolvimento da agricultura já há um bom tempo e as grandes civilizações, o ser humano então até então ele era nômade, ele vivia migrando de região para região, caçando frutos e animais e coletando e não produzindo o seu próprio alimento, mas a partir da Revolução Agrícola, que, por exemplo, segundo o historiador Yuval Harari, começa a partir do ano 10.000 a.C., o ser humano ele passa a se estabelecer numa só região e passa a formar grandes civilizações. Aí surgem civilizações como o Egito Antigo, os babilônicos, os sumérios, os persas, os hebreus e etc. Então são civilizações que estão fundamentadas no quê? Na agricultura. A agricultura sustenta toda a civilização, né? Essas grandes cidades com mais de 10.000 habitantes são sustentadas pela agricultura. Então a agricultura é um fator fundamental na vida desses sujeitos. E estamos falando também de civilizações muito religiosas. E civilizações que são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, né? E, com exceção dos hebreus, que acreditam em um único Deus. E esses deuses, e até mesmo o Deus dos hebreus, interferem nas condições materiais, né, dessas sociedades. Aí a gente entra aqui no marxismo, ou seja, a gente vai analisar as questões materiais desses povos, né? Então, vamos entender um pouco mais esse texto. Olha, quando o céu foi separado da terra, até então tido como solidamente unidos. A primeira coisa que a gente tira desse trecho, ora, houve uma separação do céu e da terra. Essa separação do céu e da terra, ela é importante porque nos mostra que esse céu e essa terra foi criado e em um dado momento era conjunto e foi separado. Ele só pode ter sido separado por uma força divina, né? Então a gente já está partindo do pressuposto que esses povos acreditavam em algum tipo de Deus ou de divindade, só por esses primeiros trechos. E que as deusas mães surgiram, deusas mães. Então são povos que não só acreditam em deuses e que esses deuses criaram o céu, a terra e enfim,
como são povos que colocam as deusas femininas como sendo as grandes matriarcas, né, dessa civilização. O que nos traz, né, é muito interessante, porque isso mostra a importância que as mulheres tinham nessa sociedade antiga em relação ao parto, em relação à formação dos seres humanos, em relação, né, à reprodução dos seres humanos. Então, as mulheres, embora nessas civilizações não fossem tão valorizadas nas outras questões, na questão da maternidade, a gente percebe que são civilizações que realmente davam um valor para essa questão da maternidade. Quando a Terra foi estabelecida e colocada no lugar, quando os deuses estabeleceram o curso do universo e que, para organizar o sistema de irrigação, eles constituíram o curso do Tigre do Eufrates. Isso aqui é um ponto muito importante. Essas civilizações elas se estabeleceram ao lado de grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, e no norte da África o rio Nilo. Essas civilizações eram civilizações que estavam fundamentadas na agricultura. À margem desses rios, dos rios Tigre e Eufrates, a gente tem um solo muito fértil. E é esse solo, à margem desses rios, que sustenta toda essa civilização. E é por isso que as primeiras grandes civilizações da humanidade se estabeleceram nessa região, que a gente chama de Mesopotâmia, ou seja, região entre rios. Meso, entre Potâmia, rios. Então, olha que interessante. Os rios, eles têm uma função fundamental na subsistência, na sobrevivência dessas pessoas. E eles têm uma função tão importante que para os sumérios, a partir desse texto que a gente leu, os rios, eles não só foram construídos pelos próprios deuses, como os próprios deuses organizam e mantêm esses rios, né? Eles constituíram o curso do Tigre e do Eufrates, né, o trecho anterior, e que para organizar o sistema de irrigação. O sistema de irrigação eram os desvios que eram feitos desses rios para poder irrigar a terra e manter o solo fértil para a plantação. Então a gente está percebendo aqui o quê? Que nós temos que a sociedade suméria ela estava estabelecida, né, sobre uma sociedade agrícola e que toda a estrutura social dessa sociedade foi organizada e mantida pelos deuses, né? E quais são esses deuses? Aqui ele fala, olha, então, An, Enil, Nimá e Enki, os deuses maiores, assim como os grandes deuses, Anuna, tomaram assento em seu alto tablado e conferenciaram, conversaram, discutiram. Então é muito interessante isso, né? Aqui a gente já consegue perceber que são sociedades teocráticas, né, cuja religião tem um poder político. E isso a gente aplicando aquele método, a gente consegue perceber. Quando a gente aplica o método da múltipla atestação, ou seja, diferentes tipos de fontes e várias fontes diferentes, a gente percebe vários outros textos sumérios que eu vou trazer aqui para vocês ao longo do curso, e que mostram a importância da religião, que mostram a importância dos deuses. A própria epopeia de Gilgamesh, por exemplo, é um texto que mostra como que essa questão religiosa tinha um impacto sobre essas civilizações. Então, por esse trecho, a gente consegue já tirar algumas coisas. Que é o quê? Eram civilizações que eram agrícolas, a gente percebe isso porque ele cita os rios. Eram civilizações que tinham um sistema de irrigação e eram civilizações que tinham deuses e deusas estas que eram consideradas as grandes mães da civilização. E também que esses deuses, eles conferenciavam, ou seja, eles conversavam entre si. Havia uma certa democracia? Vamos dar uma olhada no resto do texto. Como eles já tinham estabelecido o curso do universo e no intuito de preparar o sistema de irrigação, olha que interessante, constituído pelos cursos do Tigre e do Eufrates,
Enil pergunta: e agora, o que faremos? O que iremos criar agora? Ó grandes deuses Anuna, o que faremos agora? O que criaremos então? E os grandes deuses lá presentes, com os Anuna distribuidores dos destinos, responderam em coro a Enil: na fábrica de carne de Dur-Anki, nós imolaremos 2 Alá divinos e de seu sangue daremos nascimento aos homens. Vamos pegar esse trecho aqui e vamos discutir esse trecho. Ora, a gente percebe várias coisas aqui. Primeiro, é interessante como que esses deuses estabeleceram o curso do universo, ou seja, para os sumérios daquele período, havia um destino. Todas as coisas do universo já estavam pré-destinadas, pré-estabelecidas e foi estabelecidos pelos deuses. E o intuito desses deuses ao estabelecer tudo que, toda essa questão do universo, era o intuito de preparar o ser humano para o sistema de irrigação. O que isso significa? Significa que o homem foi feito para o trabalho. Por quê? Porque o sistema de irrigação nada mais é do que o sistema pelo qual o ser humano consegue manter o solo fértil para poder arar a terra, plantar e colher o fruto do seu trabalho. E a gente precisa lembrar, novamente, aplicando aquela metodologia, vamos aplicar lá o contexto histórico, a gente precisa lembrar que essas sociedades, elas são sociedades hierárquicas. Você tem lá os camponeses, que trabalham na terra, você tem lá os sacerdotes, que estão mais ali responsáveis pelas funções do Estado e da religião, e você tem, os nobres, os deuses não, os reis, no caso, reis, imperadores, faraós, depende da sociedade. Então, quando ele coloca essa questão no intuito de preparar o sistema de irrigação, a gente pode interpretar, e isso é confirmado por outras fontes que a gente vai olhar mais para frente, e até as fontes bíblicas, a gente percebe que era uma sociedade na qual você tem um grupo de trabalhadores e quem estabeleceu que aqueles povos seriam os agricultores, que determinadas pessoas seriam camponeses e que outras seriam sacerdotes, foram os próprios deuses quando eles estabeleceram o curso do universo. Então isso é muito importante. Então a gente percebe que a civilização suméria é uma civilização que era hierárquica e que essa hierarquia, essa estrutura social estava fundamentada na religião. E aí Enil pergunta, e agora o que faremos? O que iremos criar agora? Ó grandes deuses Anuna, o que faremos? O que criaremos então? E os grandes deuses lá presentes com o Anuna, os distribuidores dos destinos, responderam em coro, na fábrica de carne. Esse trecho, ele confirma o que a gente estava falando aqui anteriormente. Por quê? Porque, foi estabelecido o universo, foi estabelecido os rios Tigre e Eufrates, foi estabelecido a fertilidade do solo. E agora, quem vai trabalhar nesse solo? O que falta criar agora? O que criaremos então? Ora, a fábrica de carne. O que é a fábrica de carne? O ser humano. O ser humano. O ser humano é criado pelos deuses para o trabalho. Então percebam como que essa sociedade suméria está muito hierarquizada. A gente consegue tirar desse trecho o fato de que é uma sociedade muito hierárquica e que há pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, e as pessoas que trabalham são colocadas ali na posição de camponeses pelos deuses, foram criadas pelos deuses. O que criaremos então? Na fábrica de carne. E aqui é muito interessante também, vamos terminar aqui o nosso último trecho. Nós imolaremos 2, e aí aqui está um ponto de interrogação, porque aqui há uma palavra no Sumério Antigo que nenhum historiador e arqueólogo conseguiu traduzir. E aí entra um daqueles pontos que a gente viu lá no nosso método histórico crítico que tem a ver com a incompatibilidade linguística. Aqui tem um trecho, esse trecho aqui realmente tem uma palavra que os historiadores não conseguem discernir.
né? Então a gente não considera muito esse trecho aqui, dessa palavra aqui. E de seu sangue daremos nascimento aos homens, né? As obrigações dos deuses será sua obrigação. Eles delimitarão os campos de uma vez por todas. Eles ajuntarão gleba por gleba. Eles colocarão no lugar o sistema de irrigação para tudo regar e fazer assim crescer todos os tipos de plantas. Assim eles cultivarão os campos dos Anuna, ampliando as riquezas do país, celebrando dignamente as festividades dos deuses, e eles multiplicarão para a prosperidade do país bovídeos, ovídeos e outros animais, peixes e aves. Esse trecho mata toda a questão, né? A gente percebe com esse trecho final qual que é o objetivo desse texto, tá? A gente está fazendo aqui uma interpretação juntos, né? Vamos lá. Primeiro, os seres humanos foram criados, segundo esse texto, tá? Segundo a crença dos sumérios desse período, os seres humanos foram criados a partir da imolação, do derramamento de sangue de algum sacrifício que nós não sabemos qual que é, porque essa palavra está, né, mal traduzida, tá? Mas foi o derramamento de um sangue. E esse derramamento de um sangue, de algum sacrifício, deu origem aos homens, ao nascimento dos homens. E automaticamente a obrigação dos deuses se tornou a obrigação dos homens. O trabalho dos deuses passou a ser trabalho dos homens. E qual que é esse trabalho desses homens? Ora, é o trabalho nos campos. Eles delimitarão os campos de uma vez por todas, ajuntarão gleba por gleba, eles colocarão no lugar o sistema de irrigação, e eles vão cultivar todos os tipos de plantas, e também todos os tipos de animais, bovídeos, ovídeos e outros animais. Ou seja, percebam que interessante. O derramamento de sangue de um sacrifício significa que a criação do ser humano, segundo a crença dos sumérios antigos, foi uma criação formada. Eu vou usar uma palavra aqui por falta de palavra, mas para vocês entenderem. Foi formada por um pecado. Foi formada por alguma ação que sujou. Havia uma purificação no universo, mas a criação do homem não foi feita de forma pura, foi feita de forma impura. Ela foi suja por conta, né, desse sacrifício necessário para se criar os homens. Logo, o ser humano, segundo a crença suméria, ele também nasceu com uma maldição. Ele também surge e adquire a partir dessa criação uma maldição. Porque ele passou a ser sujo. E essa maldição, ela é a maldição de ter que trabalhar. Olha só que interessante. Então aqui há toda uma justificativa religiosa do porquê que aqueles povos, né, os camponeses, trabalham, né? Porque o ser humano foi criado através da imolação, ou seja, do sacrifício de um determinado ser, e o sangue que esse ser derramou deu nascimento aos homens, e automaticamente as obrigações dos deuses foram transportadas para os homens. E quais eram as obrigações dos deuses? O trabalho. E essa obrigação foi transportada para os homens. E a partir daí, o homem passa a realizar todo o trabalho. Ajunta gleba por gleba, cria o sistema de irrigação, conduz o sistema de irrigação, cultiva os campos e cria os animais para prosperidade. E qual é a finalidade final de tudo isso? Celebrar dignamente as festividades dos deuses. Todo esse trabalho ele é feito para devolver aos deuses, né, a prosperidade de tudo isso, né, de todo o fruto desse trabalho, né? Olha, agora vamos aplicar um pouco de contexto histórico. Nós estamos falando de uma sociedade que é hierárquica, que tem classes sociais, camponeses, que trabalham nas terras e são obrigados a trabalhar nessas terras, uma classe de sacerdotes que não trabalha e que administra o Estado e também administra a religião, e, claro, o rei
e o palácio e os nobres ali do palácio, tudo que também não trabalha. Ora, quem sustenta essa sociedade? São os camponeses. E esses camponeses eles pagam impostos para o Estado, ou seja, eles pagam impostos para os sacerdotes e para o rei. E aí são esses impostos que sustentam, né, o rei, o palácio, o Estado e os sacerdotes. Ora, por que, que a gente vai trabalhar e dar o fruto dos nossos trabalhos para o sacerdote? Ora, vocês precisam trabalhar. Por quê? Porque foi estabelecido pelos deuses, por conta do fato de o ser humano ter nascido com uma maldição, ter nascido do derramamento de sangue de um ser. Com isso, o ser humano se tornou obrigado a trabalhar e o fruto desse trabalho tem que ser devolvido aos deuses, né? Porque o ser humano foi criado com o objetivo de trabalhar e de devolver essa riqueza aos deuses. E quem administra o templo, quem administra a religião, quem administra a casa desses deuses? Ora, os sacerdotes e, em última instância, o rei. Então, esse texto ele nos ajuda a entender essa sociedade. Então perceba que interessante, olha o quanto de coisas históricas a gente consegue tirar desse texto religioso. A gente não está acreditando aqui nos deuses desse texto, a gente não acredita em Enlil, a gente não acredita em Enki, em Nimá, a gente não acredita que o ser humano foi criado por esses deuses, não. Mas a gente consegue ler a sociedade suméria. A gente consegue ler a sociedade suméria do ano 1000 a.C. através desse texto. É uma sociedade hierárquica, cuja a hierarquia é sustentada pela religião, no qual há classes sociais. Nessas classes sociais há classes que trabalham e que não trabalham. As classes que não trabalham são classes religiosas, ou seja, são sacerdotes e que utilizam a religião para sustentar toda essa estrutura social, né? Então, essa foi aqui a nossa análise desse texto, tá? Na próxima aula eu quero analisar também com vocês Gênesis e também outros textos sumérios para a gente compor esse curso. E ao longo do curso a gente vai pondo a mão na massa mesmo, interpretando fonte, lendo fonte, interpretando fonte. No final desse curso eu espero que vocês saiam daqui com todas as ferramentas necessárias para interpretar não só textos bíblicos, como textos históricos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, abraços.